Salve, 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 galera! Valeu, um abraço para todos. Bem, gente, dando sequência aos nossos trabalhos de filosofia, eu chego agora com uma aula que eu considero também muito importante sobre um tema que eu particularmente gosto muito. É o tema da chamada filosofia medieval. O período medieval corresponde ali aos séculos... o final do século V até o século, ou meados do século XV, iniciando com a queda do Império Romano do Ocidente e terminando com a queda do Império Romano do Oriente, a famosa queda de Constantinopla frente aos turcos otomanos lá em 1453. Lembrando que a queda do Império Romano do Ocidente se deu em 476 da era cristã. Então, nós precisamos sempre nos valer da história, às vezes da geografia, às vezes da sociologia, da antropologia. São ciências correlatas, são ciências irmãs que auxiliam a nossa filosofia no maior entendimento acerca dos temas que nós estamos estudando, tá? Então, convido você a embarcar comigo nessa breve análise acerca da chamada filosofia medieval. Bom, primeiro a gente fala um pouco sobre esse contexto histórico. É muito importante considerarmos que no período medieval não é homogêneo, são cerca de 1000 anos, obviamente esses quase 10 séculos não aconteceram ou não se sucederam de forma igual, de forma homogênea. Teve períodos, avanços, recuos, rupturas, como todos os períodos da história da humanidade. Então é importante considerarmos que durante toda essa fase, a Igreja, e quando falo Igreja, me refiro à Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha a primazia do cristianismo, pelo menos em boa parte da Idade Média, porque a partir do ano 1053, se eu não estou enganado, nós vamos ter o cisma do Ocidente com a criação da Igreja Ortodoxa Grega. Mas isso é um assunto que a gente vê posteriormente também nas nossas aulas de história, né, os chamados cristãos ortodoxos. Mas, enfim, durante a Idade Média inteira, pelo menos em termos de Europa Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha realmente o domínio, o monopólio do cristianismo e era a instituição mais poderosa, tanto no plano ideológico, quanto também se considerarmos o plano político e até mesmo o plano econômico. O plano religioso, nem precisa falar, obviamente, era a detentora do saber, tinha um monopólio do conhecimento e da difusão das questões, por assim dizer, metafísicas, enfim, subjetivas. Bom, é importante nós nos situarmos que a filosofia medieval é, antes de tudo, uma filosofia cristã, exatamente em função do predomínio que a Igreja Católica tinha nesse período. Bom, sabendo disso, ou partindo disso, fica mais fácil da gente compreender alguns conceitos que nós vamos tentar colocar aqui para vocês. Depois eu coloco aqui a importância e a reverberação atual da filosofia medieval. Durante muito tempo, o período medieval em si ele foi taxado de Idade das Trevas, né, devido à forte censura, ao forte controle moral que a Igreja tinha, o Tribunal da Santa Inquisição, a limitação que a ciência teve nesse momento histórico em específico, em função do poder que a Igreja tinha. Então, essa expressão Idade das Trevas, hoje totalmente em desuso, em dissonância com a visão, os pressupostos atuais. Nós entendemos que, como eu disse, todas as etapas da história da humanidade nós temos rupturas, avanços, recuos, traduzindo coisas boas, coisas ruins, e no período medieval não foi diferente. Só para a gente ficar numa ideia assim mais positiva e otimista que podemos traçar com um paralelismo dos tempos atuais, é nessa fase aqui, tem muito a ver com a filosofia medieval, que vai surgir exatamente as universidades, né, muito importantes para a difusão do saber e da ciência nos tempos atuais. Então, podemos também imaginar que a nossa sociedade, e eu não me refiro só ao Brasil, a sociedade ocidental como um todo, ela tem no seu
bojo, né, na sua própria constituição, a fusão de elementos da cultura judaica, da cultura cristã e, obviamente, da cultura grega. Então, é a filosofia medieval quem vai possibilitar essa fusão, ou essa mistura, essa simbiose, principalmente do chamado platonismo cristão, quando os autores medievais, os pensadores que eram também teólogos, eles vão promover uma fusão, promover uma conciliação entre a filosofia grega, principalmente platônica e aristotélica, com o pensamento cristão. Fato esse que nós podemos observar em termos de herança, em termos de resquícios, em termos de legado, até os dias atuais. Aí eu coloco aqui, gente, olha, a filosofia patrística. A filosofia patrística é essa primeira etapa. A gente vai ter duas etapas na filosofia medieval. A filosofia patrística, o período patrístico, e também depois a escolástica. Falaremos sobre as duas de forma separadamente, para que nós podemos compreender o todo da chamada filosofia medieval. Bom, a filosofia patrística, ela compreende ali do século I da era cristã, com o fim do helenismo, né? Dê uma olhadinha na minha aula sobre filosofia helênica, ou filosofia helenística, que vai ser útil para você entender isso também. Então, pegando ali a partir do século I depois de Cristo, indo até por volta do século VII da era cristã, a gente compreende o período patrístico. E nesse período nós vamos destacar principalmente o pensador Santo Agostinho, tá legal? A filosofia agostiniana. Vale lembrar que em todo o período da filosofia helenística, e vai até o começo do Renascimento, e o Renascimento vai se iniciar ali no século XIV, né, basicamente, com o período da Renascença que nós chamamos de Trecento. Então, durante toda essa fase medieval, havia uma espécie de um embate entre a conciliação ou não entre fé e razão. Tá? A busca por um entendimento dessas duas esferas, a busca por uma conciliação dessas duas concepções foi alvo da preocupação filosófica de alguns pensadores, como, por exemplo, Santo Anselmo, como, por exemplo, o Tomás de Aquino. Bom, mas Santo Agostinho e o livre-arbítrio foi o ponto que eu coloquei aqui. E aí tinha uma reflexão importante, que era a seguinte: como pode haver o mal se foi Deus quem criou o mundo, se foi Deus quem criou tudo, se foi Deus quem criou as pessoas e todos os seres, e se é Deus um ser perfeito, como pode existir o mal? Então Deus também criou o mal? Essa concepção reflexiva, ela era alvo de debate, ela era alvo de análise filosófica, e exatamente o Santo Agostinho vem com essa ideia, que mais para frente, com Lutero, com o advento da reforma religiosa, com Calvino, né, vai ser mais aprofundado, que é a ideia do livre-arbítrio. Então, o mal teria surgido exatamente do próprio homem, porque Deus deu ao homem a faculdade da escolha, a liberdade e a opção de você considerar os caminhos, o bom caminho, o mau caminho, o bem, o mal, medir, analisar, comparar e, finalmente, deliberar e optar por um dos dois. Então, optando o homem pelo mal, optando o homem pela rejeição ao bem, estaria aí, então, a explicação para a origem do mal. Não em Deus, que é perfeito, mas sim no próprio homem, que, tendo a opção de escolher o bem, preferiu refutá-lo e abraçar o mau caminho. Aí eu coloquei aqui as questões dogmáticas. É um ponto, principalmente do Concílio de Nicéia,
no século V a.C., em que os evangelhos canônicos, eles vão ser, vamos colocar a palavra aqui, escolhidos, né? Enquanto que os evangelhos considerados apócrifos, aqueles que continham mensagens que a cúpula da igreja vai considerar de inspiração humana, né? Digamos assim, esses evangelhos serão rejeitados e vai passar a fazer parte do cânone bíblico religioso apenas os evangelhos que nós temos consagrados lá na Bíblia, que temos, muitos de vocês, muitos de nós têm em casa. Então é nesse momento que a igreja está se afirmando e, obviamente, os dogmas são estabelecidos. Uma explicação assim bem simples para a gente entender o que é o dogma. O dogma é uma verdade que não se deixa questionar. Quando eu digo, por exemplo, que sem o batismo não há salvação, obviamente eu estou estabelecendo o batismo como um dogma. Porque eu não dou brecha para a interpretação dúbia. Ou se batiza e vai para o céu, ou se batiza e é filho de Deus, ou se batiza e é um cristão, ou ao contrário, não se batiza e não é cristão, não é filho de Deus, não vai para o céu, não tem salvação. Portanto, não há meio termo, não há debate, não há espaço para uma discussão, uma terceira via. Isso é um dogma. Eu não encontro dogma apenas na religião. Eu posso encontrar o dogma na política, eu posso encontrar o dogma nos esportes, eu posso encontrar em outras esferas humanas. Eu apenas estou dando um exemplo religioso porque é exatamente aqui o caminho que nós estamos traçando na nossa análise sobre a filosofia medieval. Então nós temos os estabelecimentos dos dogmas, por exemplo, nas questões salvíficas, por exemplo, o dogma do pecado original, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal, de que o Papa, sucessor de Pedro, atua representando a igreja, simbolizando a própria sucessão de Jesus Cristo. Quer dizer, por atuar em nome de Deus, ele não falha, ele é infalível. Esses dogmas são os pressupostos e os alicerces religiosos, eles são exatamente fundamentados aí nesse período que nós estamos analisando. E a atuação também dos monges copistas, sem os quais boa parte do conhecimento sobre os gregos, principalmente as obras aristotélicas e platônicas, não chegariam ao nosso conhecimento. São esses monges que vão transcrever essas obras e vão preservá-las nos mosteiros, já que boa parte das bibliotecas do mundo antigo, romano, foi tudo destruído dentro de um contexto de invasões bárbaras que se perpetua a partir, com mais força, com mais ímpeto violento, a partir do final do século V a.C., muito embora tenha também acontecido um pouco antes. O que acontece? Tem também o surgimento das chamadas ordens mendicantes, os beneditinos a partir do século VI, temos posteriormente os franciscanos, temos os caputinos, as ordens religiosas que faziam parte, inclusive, do chamado clero regular, que vem de regras, que se opunha ao clero secular, que vivia mais no luxo, ostentando a riqueza do clero. O clero regular não fazia, inclusive, voto de pobreza. Bom, é dentro desse contexto, ali por volta do século XII da era cristã, que surge um movimento conhecido como escolástica, liderados principalmente por dois padres, o Santo Anselmo e o Santo Tomás de Aquino. Eu coloquei aqui o Santo Anselmo e a questão ontológica. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho dessa palavra, que é importante, talvez seja desconhecida de vocês. A ontologia, ela cuida da análise do ser, a origem do ser e a essência do ser. O grande debate de Santo Anselmo era provar a existência de Deus. Então, ele dizia o seguinte: Deus existe apenas no plano das ideias, ou ele é um ser que de fato é concreto? A ideia era essa, né? O debate era esse. Então ele falava,
como que nós podemos conceber um ser que está acima de tudo e de todos, que fez tudo e fez todos, um ser para o qual não há nada maior do que ele, e não conceber a ideia da existência dele? E não admitirmos que ele existe concretamente. Santo Anselmo usava, portanto, esse tipo de reflexão para, vamos colocar assim, provar a existência de Deus. Ele dizia que o simples fato de o termos como concepção teórica e ideológica provaria a sua existência. Santo Tomás de Aquino vai dar sequência a esses trabalhos, não só de provar a existência de Deus, mas também de conciliar a fé e a razão através dessas duas obras importantes que ele escreveu, a Suma Teológica e também o ente e a essência. O ente seria o ser, a essência, o conteúdo do ser, né? E na Suma Teológica, provando exatamente que fé e razão não eram incompatíveis, e sim duas concepções absolutamente conciliáveis. Eu poderia dar muitos exemplos, mas seguindo a linha religiosa na qual estamos, eu vou propor para vocês a seguinte reflexão. Se nós pensarmos que Cristo morreu, mas ao terceiro dia, já sepultado, né, ao terceiro dia ressuscitou, isso é fé, porque, segundo a razão, se você for pensar do ponto de vista racional, isso é impossível. Não há como ressuscitar, nem ao terceiro dia, nem ao segundo, nem ao primeiro, nem ao quinto, nem nunca, não é? Segundo a concepção racional. Mas, segundo a fé, não é? Isso não apenas é possível, como de fato aconteceu, e não só com Jesus, com Lázaro, com a Talita, é uma narrativa bíblica do Novo Testamento, com outros personagens, mas o que eu quero dizer é, fé, aquilo que Paulo entendia como o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, e razão, pensamento crítico, ciência, a coisa mais palpável, mensurável, não seriam incompatíveis na concepção tomista e na concepção aqui de Santo Anselmo, mas sim conciliáveis, porque através da razão, como eu disse, do pensamento analítico, pensamento crítico, lembre do raciocínio que Santo Anselmo fazia para provar não só a existência de Deus, mas a concretude do seu ser. Então, através desse pensamento racional, portanto, do uso da razão, seria possível assegurar não só a existência de Deus, como a sua materialização, que se deu também em função do próprio nascimento de Jesus Cristo. Todas essas concepções, elas vinham também permeadas com o debate acerca das obras da lógica aristotélica, da filosofia platônica, a título, inclusive, de aprofundamento do assunto e de instigar mais conhecimento acerca desse assunto, sugiro que vocês assistam um filme muito importante, você encontra ele no YouTube gratuitamente, que é o filme O Nome da Rosa. Tá? Vale a pena dar uma olhadinha, filme de Jean-Jacques Arnaud, lá do ano de 1986, que se baseia e se ambienta no ano, se eu não estou enganado, de 1347, portanto, em plena efervescência da escolástica. Valeu, um forte abraço a vocês, tamo junto.